Bora cuidar da sua vida! Porque quem cuida da própria vida e não da vida do outro é muito mais feliz. E vamos combinar que gente feliz não dá trabalho. Muito prazer, eu sou Catita Kodama, especialista em liderança feminina e eu liberto mulheres do medo de falar em público. Você que vem acompanhando essa série de 40 dias de fé com o nosso querido Moisés, um grande herói da fé. Um exemplo, uma inspiração no que diz respeito à resiliência, à garra, força, coragem, determinação, persistência e muita fé. Nós estamos chegando ao episódio de número 22, ó, tive que olhar na cola porque já são tantos episódios, já passamos da metade e eu tô muito feliz com isso. Eu espero de coração que essa série esteja fazendo sentido para você e vamos então para a história de hoje. Só para recapitular, no episódio anterior a gente viu a lição que Deus nos deu com toda aquela história do maná, das codornas, principalmente com o maná que ele deixou o povo super ali orientado com relação a importância, primeiro, de obedecer, seguir as instruções de Deus e entender que Deus é um Deus de provisão e que Ele proverá dia após dia, um dia de cada vez, aquilo que é necessário para nós. Ou seja, nada mais, nada menos, somente aquilo que é necessário. Essa lição, não sei para você, mas para mim, ó, eu já aplico muito essa questão de um dia de cada vez, mas muitas vezes a gente acaba dando uma escorregada. E aí foi um belo de um chacoalhão. Bora lá então? Nesse episódio nós vamos ver a parte da história em que o povo de Israel chega em Redifim. Vamos ler então, Bíblia na mão. Eu uso a versão King James, você use aí a versão que for da sua preferência. Nós estamos lendo o livro de Êxodo, chegando aqui no capítulo 17. Vamos ler o versículo 1, beleza? Bora lá! Toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim para as etapas seguintes, caminhando de um lugar para outro de acordo com as ordens do Senhor, e acamparam em Redifim. Porém, lá não havia água para beber. Só para lembrar aí que a gente está vendo durante todos esses episódios que o povo de Israel é um povo reclamão. E com a gente não é diferente, né, gente? Fala sério. A gente, qualquer desafio que encontra, qualquer obstáculo que levanta aí no caminho da gente, qualquer perrengue que acontece no meio do caminho, o que a gente faz? Primeira coisa é reclamar, é murmurar. Então não vamos julgar o povo de Israel porque a gente faz igual, não é verdade? Mas, aprendendo com isso, o que nós temos aqui? De novo, mais uma situação desafiadora para esse povo de Israel que já estava aí andando pelo deserto e novamente se depara com o quê? Falta de água. Gente, ficar sem água é algo assim que realmente tira as pessoas do sério, não querendo justificar, tá? Mas, vamos lá, adivinha o que aconteceu? Novamente, eles voltaram a reclamar. Vamos ler aqui nos versículos 2 e 3. Bora lá. O povo se desentendeu. Peraí, vamos lá. O povo se desentendeu, pois, com Moisés. E exigiu, dá-nos água para beber. Ao que lhes respondeu Moisés, por que discutes comigo? Por que colocais o Senhor à prova? Ali o povo teve muita sede e protestou contra Moisés, exclamando, presta atenção nessa fala aqui, hein? Por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede a nós, a nossos filhos e a nossos animais? Então, gente, novamente, estavam lá o povo de Israel reclamando, falando lá para Moisés, falando, então, você trouxe a gente aqui para morrer todo mundo aqui nesse deserto, nós, nossas famílias, os animais. Mas, quantas vezes você reclama ou fica presa a algum tipo de medo que você tem, esquecendo-se facilmente do que Deus já fez para você, assim como acontece aí com os israelitas?
Quantas vezes você já viu o agir de Deus na sua vida e mesmo assim não acredita que Ele vai te ajudar a superar um desafio? E aí você fica com medo, e aí você fica ali murmurando, fica reclamando, fica tensa, assim como o povo de Israel. Mas normalmente, gente, olha só que interessante. Vamos fazer uma analogia aqui. Normalmente, quando a gente reclama, tem algum medo escondido atrás dessa reclamação. Por exemplo, o povo de Israel estava reclamando porque estava com sede, mas qual que era o medo real que estava por trás dessa reclamação? Eles falam aqui: você nos trouxe até aqui, nos tirou do Egito para nos matar nesse deserto, matar as nossas famílias, matar os nossos animais. Ou seja, qual que era o medo que estava escondido no meio dessa reclamação toda? O medo de morrer. Não é interessante? No seu caso não é diferente. Quando você reclama, quando você se lamenta, enfim, vamos focar aqui na questão de falar em público. Quando você reclama, porque não dá certo, porque eu não consigo. Talvez o que esteja escondido atrás dessa sua reclamação é o quê? O medo de ser julgada, o medo de errar, o medo de não ser aceita, o medo de não ser aprovada. Então, a partir do medo que nós olhamos para os nossos medos e reconhecemos esses medos, temos clareza desses medos, o que você pode fazer com eles? Entrega a Deus. Faz uma oração, porque só Ele pode te ajudar a transformar esses medos, essas fraquezas, em forças, em poder. E outra coisa muito importante, olhando para a história do povo de Israel, eles estão aí caminhando e progredindo, enfim, mas eles estão no meio do deserto, então vira e mexe, falta água, falta alimento, eles reclamam, eles murmuram. Então quando a gente vê um cenário de deserto, o que remete isso pra gente? O que o deserto nos remete? A escassez, a falta, a sofrimento, é falta de alimento, falta de água, é muito quente. Eu não sei você, mas eu não curto calor. Hoje, por exemplo, para gravar aqui tá uma bênção. Quente que é só por Jesus. Então, no deserto, para mim seria muito sofrido. Então, quando eu vejo assim o deserto, para mim já é algo que me traz essa coisa toda. E o deserto realmente traz todas essas características que são para mim muito negativas, mas é onde Deus molda o nosso caráter, assim como uma forja. O que é uma forja? É um lugar onde derrete metal, enfim, para fazer objetos de metal e tudo mais, como se fosse uma fundição. É ali que o metal entra num calor absurdo para ele ser derretido, então depois ele é forjado para tomar a forma que precisa tomar. E isso é o que acontece no deserto. E aí eu te pergunto, qual é o deserto pelo qual você está passando? Quais são as dificuldades que você tem hoje? Qual é a forja pela qual você está sendo feita, para que você está sendo formada, que você está sendo forjada? Muito provavelmente deve ser seus medos, suas frustrações, seus traumas, tudo aquilo que te paralisa, tudo aquilo que te amedronta. E Deus está fazendo você passar por todo esse deserto exatamente para que Ele possa colocar no seu coração, para que Ele possa te transformar para aquilo que Ele tem como propósito, para aquilo que Ele tem como chamado para a sua vida. E voltando aqui para a história, o que aconteceu depois dessas reclamações? Moisés clamou a Deus por ajuda. Então vamos ler lá em Êxodo ainda, vamos nos versículos de 4 a 6. Então Moisés rogou a Yahvé, chamando: que farei a este povo? Pouco falta para que me apedrejem. E Yahvé respondeu a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos líderes de Israel. Leva contigo na mão o cajado com que feriste o Nilo e vai. Eis que estarei à tua espera no alto da rocha do monte Horebe. E baterás na rocha e sairá dela a água, e o povo dela beberá. E Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel. E foi exatamente assim que aconteceu. Mais uma vez, Deus nos mostra
que ele jamais abandona um filho seu, por mais reclamão que esse filho seja, e proveu água para os israelitas. Então eu quero deixar aqui 3 lições para você. Na verdade, são 3 tarefas para que você possa aplicar com esses aprendizados que nós tivemos nesse episódio. Bora lá? A primeira delas é: reconheça o seu deserto. Quais são os seus medos? O que está causando esses seus medos? É falta de prática? É medo? É um episódio traumático que te aconteceu? É alguma situação que de repente te causou tudo isso? Peça a Deus, peça a Deus, peça que Ele te revele isso em oração. Conversa com Ele, conversa com seu íntimo. Ele vai te revelar o que está causando isso em você. Segundo, ore antes de agir, ore antes de fazer algo. Quando você for: ai, Catita, eu quero me encorajar hoje, vou gravar um vídeo. Nossa, Catita, hoje eu preciso falar numa reunião de negócios. Ora antes, conversa com Deus. Quando eu vou fazer uma palestra, quando eu vou fazer um treinamento, quando eu vou, sei lá, fazer qualquer atividade importante, um trabalho importante, qualquer situação da minha vida, eu sempre converso com Deus antes. Eu peço direcionamento, eu peço sabedoria, eu peço que Ele me guie, eu peço que Ele me capacite, que Ele me direcione. Ora, conversa com Ele. Sempre ajuda. Mal não vai fazer, eu te garanto. E dê um passo de fé. Dê seus passos de fé. Passo de fé é quando você põe o pé sem saber se você tem chão. É passo de fé mesmo. Moisés teve que usar a vara, o cajado, para bater na rocha para que saísse água. Foi um ato de fé. Imagina, você olha para a rocha e você fala: de onde vai sair água aqui? Deus conversou com ele e lhe deu o seu passo de fé, sabendo que Deus proveria, sabendo que Deus cumpriria aquilo que Ele prometeu. Faça você também. Faça você também. O que pode ser o seu passo de fé hoje? Talvez seria gravar um vídeo curto, talvez seria montar um roteiro para fazer esse vídeo. O que você pode fazer hoje? Sem ficar com um monte de pensamento na sua cabeça. Pensa que Deus está contigo. Se Deus está contigo, quem será contra ti? Ponto. Faça. É o que eu sempre falo para as minhas alunas. Grava, posta e sai correndo. Deixa lá. Não fica sofrendo com isso, não. Só faz. É por você. E Deus quer te usar. Você pode ter certeza disso.